Escutem, pois o oráculo fala. Este é um reino de imperadores, onde os mortais trabalham para criar uma terra digna dos imortais. Porém, no futuro, eu vejo tanto o rugido de um leão quanto um choro de uma ovelha. Qual será esse destino? Qual será esse futuro? Vocês é que vão saber. Com essas palavras que começa o livro O Império Millennium, que é uma das passagens para Dungeons and Dragons de um dos culturas da vida real. No caso, a cultura grega antiga. Aqueles gregos como a gente imagina mesmo, galera. Sócrates, Odisseus, né, Ulisses, que seria Hércules, toda essa parada, só que numa forma de fantasia para Dungeons and Dragons. Isso é parte do mundo oco, que é um mundo das culturas antigas, e o último vídeo na nossa série sobre esse pedaço fantástico da história dos RPGs. No vídeo de hoje a gente vai ver como nasceu esse império, como é que se joga lá, quais são as lendas, o que rola lá, o que é especial e como é que você pode fazer um herói Millennium para o seu jogo. Se você está acompanhando essa história sobre Mystara, você sabe que Mystara é um mundo conhecido, ou seja, um mundo na nossa vida real, nossa Terra, só que no período Jurássico. E o mapa dela é utilizado para criar culturas mescladas, misturadas. A gente vai ter asteca, com romano, com asiático, tudo bagunçado de várias épocas do mundo, numa versão fantástica. Eu até diria na versão assim que a gente mais imagina, mais poderosa deles. Então quando você imagina qual seria a maior glória de Atenas, da Grécia, é o Império Millennium. Qual seria a grande glória de Roma, ali no auge, com Augusto no comando, seria o Império de Tiates, e por aí vai. E no caso do Império de Millennium, eles eram o que seria o protótipo ali, o princípio da galera do Peloponeso, que no caso de Dungeons and Dragons se chama cultura Traldar. E no período de 1000 antes da coroação, que é a data que a gente usa aqui, esse pessoal estava sendo limado por Gnolls, que são criaturas descendentes, na verdade, de criações dos grandes feiticeiros de Nitir, que saíram invadindo tudo quanto é lugar do mundo conhecido e iam acabar com a raça de todo mundo mesmo. E nessa aí, o rei corrente na época, que era o Milan, pensou, gente, vai morrer todo mundo. Então, sabe do que mais é melhor fugir. Preparou vários galeões e fez uma grande travessia para o continente do sul da Vânia. No que ele foi fazendo essa travessia, infelizmente, mais ou menos um terço de todo mundo morreu. Entre os mortos estava esse imperador. Mas o pessoal que chegou lá decidiu não desistir, não, a gente vai sobreviver, agora é a nossa chance. E aí começaram a criar novas estruturas lá, povoar o local e, seguindo as tendências conquistadoras dele, né, pegar o pessoal nativo também como escravos e tal para ajudar a reconstrução. Porém, eles não tinham um grande líder e foi aí que nasceu a primeira tradição dos milênios, a tradição democrática. Eles pensaram, ó, já que o Milan não teve herdeiros, não teve filha nenhuma, a gente vai ter que pensar como é que vai decidir isso aqui. Não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um grêmio, essa galera vai votar quem vai ser tipo o nosso grande líder por um tempo. E a gente fica auxiliando ele. Então nasceu o que seria o Senado, representante das várias cidades no começo, depois iam ser regiões, e eles elegiam um imperador. E esse imperador ficava no comando durante seu período de vida, ou se ele perdesse a popularidade, o Senado encurtava a vida dele ou dela. Na verdade era só dele, porque agora tem uma coisa assim que para hoje em dia, né, para as nossas sensibilidades modernas, pega. O livro é fiel à cultura grega antiga, ou seja, nessa civilização, mulheres têm um papel muito secundário, elas são consideradas como cidadãos de segunda categoria, como elas não podem ter terras, elas não podem ser cidadãos completos, plenos, com direito a voto e tal. Isso é uma das coisas que já começa, que é fiel, que vem junto com a outra questão, que é da escravidão. Os milênios, assim como seus colegas Nitinhas e os Askans, de nossos outros vídeos sobre o mundo oco, representam culturas antigas onde a escravidão era super comum. Em algumas um pouco menos cruel, em outras super cruel, em todas a escravidão, como a gente sabe, é uma coisa renegável. Mas aqui são temas que são trabalhados nessa situação. Se você não curte isso, talvez não seja para você, você tem que modificar. Apesar dessas tradições que hoje nós consideramos barbaríssimas de escravidão, mulher em segundo lugar, o povo milênio representa também todos os aspectos positivos que os gregos trouxeram pra gente até hoje, como a questão das Olimpíadas, dessa valorização da saúde, de serem bons atletas, né? Todo mundo aqui no Império Milênio é atleta, todo mundo come bem, até os escravos eles querem que treinem bem, que comam bem, porque todo mundo quer ser famoso em alguma coisa dessas de competição. As competições são valorizadíssimas entre essa cultura. Outra coisa que é forte não é só o corpo, é a alma. Então tem vários filósofos, de escravos até cidadãos comuns, homens e mulheres nesse ponto, tanto faz, todo mundo tem direito à educação de graça aqui no Império Milênio, e os jovens aprendem nas ruas, eles se sentam nas calçadas, em frente aos grandes profetas e filósofos que discutem ideias aqui. E nesse sentido, eles conseguiram reestruturar tudo, porque quando eles reconstruíram seu império lá no sul,
Isso durou muito bem durante muito tempo, porém depois de vários séculos, quando a cultura dele já se diferenciou bastante dos originais lá de Traldar, que detalhe, não morreram. Se vocês forem ver o nosso vídeo sobre Carameicos, vocês vão ver que esse pessoal depois se tornou uma outra cultura que desenvolveu-se também. Os milênios, porém, entraram em decadência. Como qualquer grande império, quando eles foram ficando grandes e poderosos, eles foram ficando também, né, muito preguiçosos e corruptos. E chegou a hora que eles iam se acabar mesmo, ia acabar, não ia rolar mais, os povos escravos começaram a se rebelar, iam matar todo mundo e essa tradição democrática ia acabar a cessar. Alav e Petra, que são os imortais dos Traldar ainda, tomaram dó desses descendentes de seu povo que fugiram lá da terra e ok, vamos salvar pelo menos os mais nobres deles e colocar no mundo oco, que é como se fosse o museu das culturas de Dungeons and Dragons. E foi assim que os milênios chegaram no mundo oco e começaram de novo a reestruturar sua cultura lá. E agora, quando o jogo começa de Dungeons and Dragons nesse cenário atual, os milênios já estão lá mandando ver, eles já começaram a dominar uma boa parte, um quarto do continente de Síria. Eles têm 100 cidades poderosíssimas, eles têm um senado forte que determinou um imperador competente. Eles estão indo muito, muito bem. Perigos existem. E vem de várias regiões, tanto do reino de Nitia, dos grandes e corajosos guerreiros Tanagoro ou Janet, ou seja, dos alegres piratas, que são todos potenciais vilões da história, mas os grandes vilões não são nem essa galera de fora, que querendo ou não apanha, vamos ser honestos, tá nascendo a corrupção de novo, mas de uma maneira diferente, na verdade uma maneira de 4 maneiras diferentes, bora lá! Essas 4 maneiras são 4 meio que cultos que foram nascendo ali dentro do Império Milênio. Um deles, na verdade, não é nem negativo, mas ele vai mudar muito o Império, que é o culto de Matera, que é a imortal das rebames, né, das minas que vão cuidar pro pessoal nascer, os novos bebês e crianças. Essa mulherada toda quer fazer o que tá na cara, né? Tornar mulheres iguais, ou de preferência até tomar logo o poder desses homens aí. Com isso elas estão lá usando de subterfúgios para ir dominando magicamente a cabeça de vários homens do Senado para tentar em algum momento colocar uma nova mulher no poder, talvez até a atual imperatriz, e com isso mudar todas essas leis para que mulheres também tenham direito a ter terras e tal. Então pode ser um culto que não vai destruir o império, vai destruir esse império machista, digamos assim, mas vai criar um império novo. Pode ser que os seus heróis sejam partes dessa galera, ou heroínas, melhor falando. Um outro culto, porém, não tá nem aí com o negócio de filosofia ou que coisa linda, não, ao contrário. Eles querem ver o oco, que é o culto de Zargos. Zargos, na verdade, é a imortal Nyx, que é uma imortal que representa a escuridão. E ela quer trazer a escuridão para o mundo oco, que é a terra do sol eterno. Só tem sol. Para ela isso é uma abominação. Então ela criou um feiticeiro que disse que, ó, as grandes magias e feitiços dos milênios eram de quando a gente morava lá no outro mundo, que tinha noite e sol. E agora que perdemos a noite, perdemos nossas magias. Essas magias devem voltar. E Zargo saiu pregando isso aí, até que alguns revoltados mataram ele morreu rindo, mas seu culto continuou. E esses cultistas de Zargos agora se aproveitam de várias tramóias que Nyx criou, inclusive de se aproveitar de um efeito que realmente rola, que é o grande eclipse que acontece a cada 1000 anos no mundo oco, onde todos os continentes voadores se alinham de tal maneira que eles geram uma grande escuridão sobre uma dada área do mundo oco, no caso foi milênio, obviamente, e nesse período aí os Zargos disse que estava fazendo a magia, o pessoal acreditou, e aí com isso ele tem esses cultistas, galera que acredita, eu quero ter esse poder também, o poder de tirar a luz de tudo, o poder de ser capaz de se virar um deus como o sol. E nisso esse pessoal aí quer, obviamente, trazer destruição do império indiretamente, porque eles querem trazer essa escuridão completa, o que eles não imaginam é que estão servindo a entropia com isso. Os outros 2 cultos são mais interessantes. Um deles são os 13 reis. E são pessoas que se acreditam descendentes dos reis Traldares e rainhas de antes do período democrático de milênio. E eles agora querem seu poder de novo. Então eles estão ali influenciando o pessoal que está descontente com como o reino está, né? Como o império está indo, para tentar de repente derrubar o imperador e se declarar os novos reis de suas regiões. Então esse aí é mais uma da galera. Eles têm várias pessoas infiltradas em tudo quanto é lugar, são meio que uns insurgentes. Outros que também são insurgentes, e são o último de nossos cultos que a gente vai contar, é o pessoal, os Cleonitas, que são os escravos. É como se fosse uma aliança de escravos que tem de uma história muito triste. Porque Cleon, na verdade a aliança de escravos já tinha, mas Cleon era um escravo aí que teve uma história particularmente triste, onde a esposa dele morreu grávida ainda porque tomou uma surra do dono e que na sequência matou ele quando ele, né, matou o dono, aí pegaram ele, você não pode matar o seu dono, mesmo ele ter feito coisa monstruosa dessa. E isso foi a gota d'água para muitos escravos que decidiram se declarar não só
uma célula rebelde, não, nós somos os Cleonidas. E esses escravos agora estão espalhados assim nas células deles ali, por baixo, liderados por um grande escravo chamado Stravos, de uma maneira muito, muito eficiente. E eles podem ser um grande perigo para que o Império perca essa estrutura que ele tem agora. Agora, claro, isso também pode ser um motivo de heroísmo, porque você acabar com a escravidão no Império Milênio pode ser uma coisa muito boa para todos os milênios. E nisso, seus heróis, de repente, são essa galera. Seus jogadores vão ser dessa parte desse culto. Com isso, a gente viu todo o aspecto cultural da parada. Quais são os oponentes, como é que foram essas estruturas do Império, as tradições gregas de filosofia, de amar a arte e os esportes. Agora, como é que é o Império Milênio em si? O que é que ele tem tudo? Bem, além dele ter vários territórios vastos, com muita elegância, com muita cultura, todas as estátuas e tudo mais, os milênios fizeram uma coisa no mundo oco que é muito doida. Eles exterminaram os dinossauros, tá legal? Na região do território milênio tem muito pouco dinossauro, é muito difícil encontrar eles. Porque os dinossauros, que se você viu nosso vídeo sobre o mundo oco, você vai saber, estão espalhados pelo mundo oco inteiro. No caso de Milênia, eles foram lá, foram eliminando, expulsando até que todo o império, todas as suas bordas tivessem mais ou menos livres de dinossauros. Os dinossauros estão para fora, sempre que aparece um ali já é atacado, caçado e eliminado. Uma outra coisa interessante aqui nesse livro é que eles botam aquela mesma tradição que já tem no livro dos Askans e dos Nitians, de você especializar o personagem de alguma maneira. No caso aqui, a maioria das especializações são algum tipo de servo dos imortais, porque os milênios são muito, muito fiéis aos imortais, né? Eles servem os grandes deuses, os semideuses, heróis, bem na tradição grega. E nesse sentido, quando você serve a Lava ou a Petra, você vai estar aprendendo os segredos deles e você ganha certas habilidades que varia de um para o outro. Isso aí a gente deve discutir num dos nossos vídeos sobre as classes perdidas de Mystara. Mas vamos fechar esse vídeo com uma coisa bem interessante, que são os grandes artefatos de Milênia. Artefatos são itens mágicos que estão de uma magnitude de poder muito maior do que os itens mágicos normais. Não é um negócio de mais 3 no ataque, não. É tipo você conjurar um exército inteiro de morto-vivo, é você controlar uma cidade inteira mentalmente, umas coisas alucinadas. Na maioria dos jogos de Dungeons and Dragons, outros jogos que utilizam essa ideia do artefato ou da relíquia, isso aí é meio que um item que é quando os jogadores acham, é pra fazer alguma grande missão, ou é uma coisa que tem que procurar, tem uma grande saga, às vezes a campanha inteira é só pra achar. Em Milênia é interessante, vários desses artefatos já estão lá, à vista do povo, o povo conhece, as pessoas normais sabem onde é, sabem que foi dado por um imortal e sabem até para que serve. E aí o interessante é que a campanha é baseada em você ver o uso dos artefatos no cotidiano sendo usado para alguma coisa ou efeito muito importante na história atual dos milênios. E aí você, como mestre, fica empolgado de usar um artefato ou até dois desde o começo da tua campanha, sendo parte da história que você vai contar junto com seus jogadores. Fascinante, um dos motivos porque o Império de Milênia também tem uma das melhores aventuras prontas de Dungeons and Dragons, né, um dos melhores módulos, que é o chamado o Cetro de Milênia, que conta a história de mais um artefato deles, capaz de fazer uma parada que no mundo oco não existe nenhuma outra habilidade que faça, que é ressuscitar alguém. No mundo oco, as magias de trazer as pessoas de volta à vida não existem. Então o Cetro Milênio é meio que a exceção da exceção, e a grande aventura em volta dele é um módulo fascinante que eu vou contar num outro vídeo. Se você curtiu esse vídeo, já sabe, dá um apoio pra gente, bota no comentário o que você acharia de jogar de grego, você gostaria de jogar visitando oráculos, sendo um dos grandes heróis. E se você não viu o resto da nossa história sobre Mystara e o mundo oco, ou o mundo conhecido em geral, que é o de fora, eu garanto pra você, é fascinante, vai lá na playlist e curte.